Olá, eu sou Flávia Carvalho e faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Mas enfim, hoje eu tô gravando esse vídeo, eu fiz questão de gravar e colocar aqui, porque hoje, dia 19 de novembro, hoje mesmo, é, estão completando 8 anos que eu recebi o diagnóstico da miastenia graves. Eu estou me organizando para voltar a colocar pelo menos um vídeo por semana, vamos ver se eu dou conta, né, do jeito que eu tô. E aí eu vou falar do que eu tava, terminar aquela série que eu tava falando da rede de proteção, foi o penúltimo vídeo, né, que eu coloquei, eu tava falando desse assunto, e o último vídeo que tem no canal, eu tava bastante indignada com a questão do rol taxativo de doenças, que é um assunto que está indo, vindo, muda a decisão, enfim, tá bem confuso. Eu não vou falar disso agora e nem mesmo sobre a rede de proteção, tá? Eu quero aproveitar esse vídeo e essa data, como eu sempre faço, para falar um pouco sobre essa questão de 8 anos de diagnóstico de miastenia. É, e esse último ano tem uma característica interessante assim que eu queria compartilhar com vocês, né? Algumas mudanças que aconteceram. Eu tenho estado bem desestabilizada, né? E como falou uma médica agora há pouco tempo para mim, eu tô descompensada. Nesses últimos anos eu tô trabalhando, né? Eu voltei a trabalhar, tô desde a pandemia em home office, né? Trabalho remoto. A pandemia melhorou tal e eu continuei em trabalho remoto, que é ótimo e que eu consigo me manter trabalhando. E o que eu percebi agora completando, eu sempre reflito muito, né? Os 8 anos, eu reflito do que aconteceu, o que mudou. E eu percebi que, na verdade, assim, nos últimos 2 anos, eu me acostumei com coisas que eu não deveria ter me acostumado em relação à minha astenia. Eu entendo que a gente precisa trabalhar a aceitação, né? E eu procuro trabalhar isso. Eu sempre falo que esse é um processo que vai e volta, né? A gente tem um momento, eu pelo menos tive um momento de revolta quando eu recebi o diagnóstico, primeiro de medo, de meu Deus, o que é isso? Depois de revolta. É... E depois eu comecei a trabalhar a questão da aceitação, aceitar o diagnóstico, aceitar que eu não vou ser mais a Flávia que eu era há 8 anos atrás, afinal de contas eu tô 8 anos mais velha e mulheres na minha faixa de idade, né? Eu tô com 49 anos agora e eu tive o diagnóstico quando eu tava com 41. Eu já sentia os sintomas desde os 40. Passam por muitas mudanças. Então eu não vou ser mais a mesma pessoa e tá tudo bem. Mas a gente tem que prestar atenção quando a gente fala que tá tudo bem, porque tá tudo bem, tá? É, é confuso isso, mas eu vou tentar explicar. O que aconteceu? Eu comecei nesse último ano a buscar tratamento no SUS, né? Eu comecei a procurar o tratamento no SUS por duas razões. Uma mais que a outra, mas as duas foram assim motivadores para eu procurar esse tratamento. Uma é que estava muito difícil manter o tratamento e manter tudo que precisava ser mantido para eu continuar tratando no particular. Muito difícil financeiramente falando. O segundo motivo é porque eu acompanhando advogados que falam do direito da pessoa com deficiência, e sim, a miastenia pode ser considerada, a pessoa que tem miastenia, né, que convive com a miastenia, ela pode ser considerada uma pessoa com deficiência física não aparente, não todos nós, né? Depende do grau da doença, da limitação que a doença te traz, enfim. Hoje o entendimento jurídico é esse, né? Já houve um tempo que tem miastenia, pessoa com deficiência. Mas hoje há um entendimento de que não é bem assim. Eu acompanhando esses advogados, eu via que eles diziam que para qualquer questão jurídica, os laudos, as receitas, os tratamentos do SUS têm muito mais peso, tem muito mais credibilidade, né? E aí, em função disso,
E em função, principalmente, de eu não estar conseguindo sustentar o tratamento para a questão particular, por tudo que envolve o tratamento, eu comecei a pensar, eu vou procurar o SUS para ver se eu consigo ir para um hospital de referência, fazer meu tratamento lá. E aí eu estava pensando nisso. Eu moro nessa casa que eu tô aqui agora há algum tempo já, né? 1 ano e pouco. E eu falei, bom, eu tenho que ver onde é a clínica da família daqui e tal. Mas aí bateu aqui na porta um senhor, que é um agente de saúde da clínica da família que atende essa região, para cadastrar os moradores. Porque ele falou, o pessoal daqui não tem ido lá, a gente não sabe e tal. Aí eu falei, são novos moradores. Aí eu vi direitinho se ele era ele, se era de lá mesmo e tal. Eu fui, então, conversar com ele e expliquei para ele a minha situação. E ele ficou bastante impactado. Guarda essa informação, o impacto dele, né? Minhas cachorras latindo. Ele ficou bastante impactado. E aí ele falou, bom, eu tô te cadastrando e eu vou marcar uma consulta para você. E foi o que ele fez. Depois de umas 3 semanas, eu já estava com uma consulta marcada na clínica da família com um médico de família. É um clínico geral. Eu fui até a consulta e eu percebi que o médico ficou bastante impactado. E eu falei, gente, esse povo tá ficando tão assustado, eu tô bem. Olha a maluquice. Eu tô bem. E eles estão assustados. Então esse médico conversou comigo, tal, falou, eu vou pedir o seu encaminhamento para neurologia de um hospital que tem aqui no Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, um hospital público, né, e que tem um ambulatório para tratamento de miastenia. Ele falou, mas eu vou lançar, o CISREG não permite a gente direcionar tanto assim, mas eu vou pedir para lá e para neurologia, né, para a questão da neurologia. Ele colocou isso no sistema e eu, como convivo com muita pessoa que tem miastenia, através do grupo do WhatsApp, do canal, Instagram, enfim, sei que isso demora, né? Demora 1 ano e pouco, às vezes, para você conseguir a vaga. Eu consegui em 5 meses. E eu falei, nossa, 5 meses? Eu sei que falando assim é muito tempo para você ficar esperando se você está sem tratamento. É mesmo. Mas perto do que eu ouço, eu achei muito rápido. E eu entendi, é porque o médico colocou que era emergência, que eu tenho a miastenia, né? Eu tinha levado a documentação para ele, e que era emergência e que eu estava sem acompanhamento. Em estado grave. Eu fui então para a consulta. Já aconteceu essa consulta, porque vai muito tempo que eu não gravo vídeo. Já aconteceu essa consulta, aconteceu agora em novembro, e me fez pensar como eu estava lidando com essa questão de estar com dificuldade com a miastenia, né? Porque a médica que me atendeu, elas me explicaram, foram 2 médicas, elas me explicaram que aquele ambulatório é um ambulatório que trata de doenças neurológicas, mas não especificamente da miastenia. Que elas iam me encaminhar para o ambulatório que é específico para miastenia. E que então essa consulta só vai ser em março. E eu achei muito rápido. Eu falei assim, nossa, que beleza, já em março eu vou ver o especialista. A questão toda é que a consulta foi ótima, tá? Já dizer. A médica que me atendeu, primeiro, uma médica jovem, neurologista, conhecia a miastenia, conhecia a medicação, entendia o que eu estava falando, fazia perguntas pertinentes aos sintomas da miastenia, e eu achei isso incrível. Porque, gente, eu fui a muito médico já que nem sabe o que é miastenia. E neurologista. Então, assim, eu achei fantástico. E quando terminou a consulta, ela falou assim, você aguarda que eu vou chamar a chefe desse ambulatório para falar com você. Eu falei, tá bom. Aí ela trouxe a médica, explicou para a médica tudo o que estava acontecendo e falou assim, porque a gente precisa medicar ela. E eu fiquei assim, e eu
falei, mas já é março eu vou ter a consulta, né? Tá tudo bem. E a médica virou para mim, a chefe lá do ambulatório, incrível também, assim, você sente segurança, eu me senti segura. Ela virou para mim e falou: Bom, você já lida com a miastenia há algum tempo, você sabe que ela flutua, que ela desestabiliza. Mas você está descompensada. A gente olha para você e conhece e a gente vê que você está descompensada. Aí eu falei, não, mas assim, eu tô bem. Ela falou, não, ninguém que tá bem anda do jeito que você tá andando. E aí eu percebi, assim, que ela estava incomodada com o fato de eu tremer. Eu estava já lá há algum tempo, então eu estava cansada, a cara cansada, né? As mãos trêmulas, a perna muito ruim para andar. Como eu fico muito tempo dentro de casa, gente, eu praticamente não saio, né? O movimento dentro de casa é diferente. Eu levanto de manhã, faço a minha rotina matinal, descanso, aí eu já estou pronta para trabalhar, aí eu venho para o computador, que é aqui onde eu estou sentada, trabalho, trabalho, aí me canso, sento aqui atrás, tem um sofá, eu sento ali, dou uma descansada, volto. Aí eu terminei o trabalho, eu descanso. É um outro movimento, né? São caminhadas menores. Mas aí eu me lembrei que quando, no dia que eu fui atender aquele senhor lá fora, que é o agente da família, né? Do SUS, eu fui tremendo. Quando eu fui ao médico, no posto, na clínica da família, e que eu fui para consulta, na hora de eu me levantar da cadeira, eu senti dificuldade, eu saí com as pernas tremendo, porque as minhas pernas tremem. E eu comecei a achar isso normal. Eu comecei a achar isso, porque eu tô fazendo um esforço maior, eu tô andando há mais tempo, eu tô mais cansada na rua, né? Mais tensa, então aí treme. Eu no hospital, ela mandou eu andar na sala, eu tive bastante dificuldade. Mas eu pensei, pô, mas eu cheguei até o hospital, eu caminhei nos corredores do hospital que são longos, eu não faço esse tipo de caminhada, né? Eu não faço isso porque eu realmente fico muito cansada. E aí eu voltei da consulta e foi cedo até que eu voltei. Eu me deitei, eu tava de férias, eu me deitei e eu dormi muito. Eu tava exausta. Eu levei mais de um dia para me recuperar da consulta, de ter ido lá. E ela fez exercício de fadiga, né, comigo. Ela fez com o braço, perna ela não fez, mas de braço ela fez. Então eu fiquei exausta, exausta. E aí eu percebi que eu fui meio que me habituando com me sentir assim, sabe? Eu tomo banho, se eu tomo banho sozinha, eu vou dormir, eu vou ficar exausta. Se eu trabalho e não faço mais nada, eu durmo, porque eu fico cansada. Se eu participo de alguma reunião, de algum encontro de família, de amigos ou qualquer coisa assim, eu vou precisar de 2 dias para me recuperar. E eu achei interessante porque essas pessoas que estavam lidando comigo, elas não consideram isso tá bem. Assim, tipo, não, dá para ficar melhor. E isso foi uma coisa que eu fiquei assim questionando, né? Me questionando. A gente precisa buscar estar melhor. A gente não pode se conformar em estar tão ruim. A gente não dá para eu fazer como eu fazia antes, que aí eu piorava, eu ficava pau da vida e revoltada. Não, não é isso, né? Porque é preciso a gente aceitar a condição. Mas aceitar a condição naquilo que a condição é e não no estado ruim da condição. É isso que eu tô querendo dizer, né? Então eu completo agora 8 anos. Considero que a minha astenia, nesses 8 anos, me tornou uma pessoa mais tolerante e mais paciente. Considero que, à medida que o tempo passa,
a irritabilidade com o cansaço fica maior, mas isso tem me permitido trabalhar a questão do controle pessoal, né, do autocontrole, porque ninguém à minha volta tem culpa de eu estar cansada. E de um tempo para cá, eu venho trabalhando esse equilíbrio da minha energia, porque eu tô com Mexilon, tô realmente sem um acompanhamento mais assim intenso, né? E provavelmente essas médicas que me atenderam lá, elas decidiram então que elas não me deixariam sem acompanhamento até março, que elas acham que não, que é perigoso, que não pode, que você tem que ter o acompanhamento. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente acha assim, o tratamento é isso, dá para levar. Não foi isso que aconteceu comigo, mas eu sei de pessoas que falam assim, não dá para ficar indo, não dá. E como é importante, né? E eu percebi também que eu podia ter feito essa transição do particular para o SUS de uma outra maneira, menos arriscada para mim. Agora já foi, já fiz a transição do jeito que foi, mas fica aqui uma dica. Porque ela falou, não, é um risco, você não pode ficar até março desse jeito descompensada sem a gente fazer nada, a gente tem que fazer alguma coisa. Gente, médico dos sonhos, assim, fantástico. Parabéns às doutoras do Pedro Ernesto. E o resultado disso, de forma mais prática, é que eu estou fazendo essa semana que vai começar uns exames que eu marquei, elas pediram. Se eu fosse fazer pelo SUS ia demorar muito, e como são exames simples de sangue, eu falei que eu faria, né? Então eu vou fazer os exames e no início de dezembro eu volto lá para elas olharem os exames e entrarem com corticoide. Porque ela disse que imunossupressor, né, azatioprina e tal, é o médico especialista que deve fazer esse protocolo comigo. Mas que ela pretende entrar no início de dezembro com o corticoide para dar uma segurada em mim e eu ficar então dezembro, janeiro e fevereiro à base do corticoide, mas já melhor, de acordo com ela. E ela falou que vai me ver de tempos em tempos para ir equilibrando isso. E aí em março, quando eu for para consulta com ele, isso já está no meu prontuário e ele vai poder então a partir daí entrar com outra medicação e começar a tirar o corticoide, se for o caso, né? Então, em breve, vocês vão estar vendo vídeos eu inchadinha, porque vocês sabem que eu tomo corticoide, incho, mas tá tudo certo. Porque realmente a gente não pode se conformar em estar ruim, né? Se tem uma maneira de ficar bem e sendo controlado com exame, vendo tal, a gente tem que fazer o tratamento que tem que fazer. Então é isso. São 8 anos. Uma outra Flávia. Eu acho isso interessante. Eu tenho uma série de vídeos que eu falo disso, né? Uma outra Flávia na aparência e uma outra Flávia no sentimento, uma outra Flávia na mente mesmo, né? Nos pensamentos. É uma outra Flávia. Então, o que eu posso dizer? Busquem evitar a negação da doença, porque quando a gente começa meio, então é assim mesmo, tal, é uma forma de negação, né? Se cuidem, façam seus tratamentos e busquem ficar bem, viver, né? Viver. É o que eu tenho pensado nos últimos dias, assim. Eu tenho que conseguir um espaço de vida. Trabalhar é vida, mas tem outras coisas que fazem parte da vida, né? E a gente não pode abrir mão disso. E aí a gente tem que buscar ter calma, paciência, mas a miastenia, se você não for paciente, a miastenia vai te ensinar a ser paciente na marra. E menos ansiedade, por favor. Menos ansiedade. Eu tô falando isso pra mim, tá? Bom, era isso. Espero que na terça-feira eu consiga, logo depois que eu editar esse vídeo, editar o que eu já gravei para terça.
Na terça tem vídeo, aí a gente fecha aquela série e depois começa a tratar de outras questões aí com relação à miastenia. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se cuidem, fiquem bem. Um grande abraço e até o próximo.